Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sou o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede, no Distrito Federal, e que alegria estamos juntos para compartilhar com os irmãos mais uma porção da Palavra do Senhor. Nós estamos estudando o livro de Ruth. Que livro abençoado, que história linda, irmãos. Não é? Como Deus nos tem abençoado através dessa história, como nós temos aprendido sobre Deus, sobre o nosso relacionamento com Deus. O livro de Ruth, ele é muito mais do que o relato de um casamento de uma estrangeira rejeitada com um israelita respeitado. Ele é também o relato do relacionamento que há entre Cristo e sua igreja. Esse relacionamento também fica visível aqui. E nós vamos observar isso ainda mais no capítulo de número 3 e no capítulo de número 4. Queridos, me sinto honrado em poder participar desse momento, juntamente com o pastor Ademário, lá da nossa igreja do Jardim Gá, e também o pastor Flávio, ali da igreja do Jardim Gá. É uma honra poder dividir esse espaço com esses irmãos que estão também trazendo aqui a mensagem da palavra do Senhor de uma forma tão linda e maravilhosa dentro do livro de Ruth. Hoje nós vamos, irmãos, falar acerca do capítulo de número 3 do livro de Ruth. É interessante observar que no capítulo 2 entrou mais uma figura em cena, Boaz. E quando Boaz aparece, quando Boaz entra em cena, nós vamos observar que as preocupações de Noemi, elas mudam. Noemi, que anteriormente estava preocupada consigo mesma, preocupada com sua tristeza, com sua angústia, como ela ficaria, como seria a sua vida, agora ela começa a se preocupar com Ruth. Observe o que diz o capítulo 3, no versículo 1. Certo dia, Noemi disse a Ruth, sua nora: minha filha, é meu dever buscar-te um lar seguro para a tua felicidade. Veja que agora a preocupação de Noemi é com Ruth. Ela tirou Ruth de sua terra, de sua parentela e a trouxe para Belém. Ruth é moabita e veio morar em Belém, assumindo a religião de Noemi, assumindo o povo de Noemi, passando a pertencer a este povo agora, e fez tudo isso por amor a Noemi. Ruth poderia ter ficado, assim como órfã, lá na cidade dela, ter se casado novamente, mas ela optou por acompanhar a sua sogra e por ajudá-la nessa fase difícil de sua vida. E agora Noemi é como se ela se sentisse na responsabilidade de garantir para Ruth um futuro. Noemi já estava velha, seus dias não eram muitos, e ela sabia que Ruth ainda era uma menina nova, que precisava se casar, e a preocupação de Noemi era deixar Ruth segura, garantir a felicidade de Ruth. Os planos de Noemi agora era casar Ruth com Boaz. Quando as duas viúvas chegaram a Belém, o plano de Noemi era exatamente que Ruth cuidasse dela e as duas tentassem sobreviver da melhor maneira possível. Mas agora o plano de Noemi era outro. Ruth se casaria com Boaz e todos eles poderiam viver felizes para sempre. Imagino que toda aquela conversa do capítulo 2 entre Ruth e Noemi, quando Ruth descreve todo o cuidado e atenção de Boaz dedicado a ela, fez com que Noemi entendesse que Boaz se mostraria favorável a este plano, a este casamento. Então Noemi ela começa a planejar o casamento de Ruth com Boaz. Vale ressaltar, irmãos, que naquela época os casamentos eles eram arranjados pelos pais, de modo que Noemi não estava aqui agindo de forma errada. Ela estava agindo exatamente de acordo com o costume da sua época. Veja o versículo de número 2. Boaz, senhor das servas com quem estiveste, é nosso parente próximo. Sei que esta noite ele estará debulhando cevada na eira. Levanta-te, pois, versículo 3, e perfuma-te, põe o teu manto e desce à eira, mas não te deixes reconhecer por ele,
até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre os seus pés e deita-te, e ele te dirá o que deves fazer. Então Ruth anuiu, dizendo: farei tudo como me orientaste. Observe que o plano de Noemi era para que Ruth se antecipasse em seu pedido de casamento. Ruth iria procurar Boaz e iria se oferecer a ele em casamento. Era um costume daquela época que um pedido de casamento fosse feito dessa forma. O ato da menina se deitar aos pés da cama do rapaz, descobrindo-lhe os pés e cobrindo com a ponta da sua capa, isso era um pedido de casamento. Então Ruth estava ali sendo instruída por Noemi exatamente para que se antecipasse e pedisse para que Boaz a recebesse em casamento. E o que eu quero destacar, irmãos, aqui nestes versículos que nós acabamos de ler, é exatamente o versículo 1. A preocupação de Noemi com Ruth. Noemi poderia estar muito bem preocupada consigo mesma. Poderia estar preocupada com sua própria vida, com o que lhe aconteceria daqui para frente. Mas agora a preocupação de Noemi não é mais consigo mesma, é com outra pessoa. A preocupação dela é com Ruth. Isso nos faz lembrar do Senhor Jesus. Um teólogo alemão disse certa vez acerca de Jesus Cristo. Ele disse que Jesus foi um homem dedicado aos outros. Esta é uma definição bastante apropriada acerca de Jesus. Se nós observarmos o ministério de Jesus Cristo em Mateus, Marcos, Lucas e João, nós vamos ver que Jesus ele dedica a sua vida aos outros. Ele mesmo disse lá no Evangelho de Marcos que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E esta é uma preocupação que deve estar em nosso coração, deve fazer parte do nosso dia a dia. Devemos aprender com Jesus, a olhar para os problemas dos outros, para as necessidades dos outros, a estarmos atentos às dificuldades das pessoas que estão ao nosso redor. Não sei se com você já aconteceu, e provavelmente já deve ter acontecido isso, quando você ajuda alguém, quando você tem a oportunidade de estender a mão para alguém, de ajudar alguém que está em dificuldade, que está em necessidade, seja um problema de ordem material, ou seja ainda um problema de ordem emocional, psicológica, ou até mesmo espiritual, como isso te traz uma satisfação ao coração, uma alegria à alma. Quando servimos aos outros, experimentamos a maior alegria e satisfação em nossa alma. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos irmãos em Filipos, lá em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3 e 4, ele diz: nada façais por partidarismo ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E no versículo 4 ele diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Paulo está dizendo: não seja egoísta, não pense somente em você. Esteja atento também ao problema do seu irmão, à dificuldade do seu irmão, à necessidade daqueles que estão ao seu redor. Certamente Noemi amava muito Ruth, mas era uma forma que ela tinha de demonstrar este amor, de forma prática, porque o amor não pode consistir somente em palavras. O amor ele tem que se refletir nos nossos gestos, nas nossas atitudes para com os nossos irmãos. Jesus ele disse algo interessante. Ele disse: o mundo saberá que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. É a nossa forma de amar uns aos outros que revela que de fato nós somos discípulos de Jesus, que nós aprendemos com ele. Podemos observar, irmãos, que Boaz ele sempre se mostrou uma pessoa muito boa, muito solícita em relação a Ruth, permitindo que ela estivesse ali trabalhando na sua eira, ou seja, colhendo as espigas que caíam, que sobravam ali.
da colheita dos seus trabalhadores, participando ali da sua colheita. Ofereceu a ela presentes, como nós podemos ver lá no capítulo de número 2, versículos 13 e 14. Ruth podia simplesmente ter se contentado somente com isso. Estava muito bom, ela estava sendo cuidada, ela estava sendo bem tratada ali por este homem. Mas não, Ruth queria mais. Ruth não se contentou apenas com os presentes ou com os restos que caíam ali da colheita dos trabalhadores de Boaz. Ela queria mais. Ela queria ter um relacionamento com o Senhor daquela seara. E como eu disse no início, esse livro é muito mais que um relato de um casamento de uma estrangeira rejeitada com um israelita respeitado. Ela reflete o nosso relacionamento com Cristo enquanto igreja, enquanto noiva do Senhor. E assim como Ruth, no nosso relacionamento com Deus, nós não podemos nos contentar apenas com os restos, apenas com os presentes, com as dádivas que Ele nos dá. Devemos buscar um relacionamento mais íntimo e mais profundo com o Senhor. Infelizmente, irmãos, nós vivemos dias muito difíceis, em que as pessoas elas se aproximam de Deus em razão das suas necessidades, em razão daquilo que elas precisam que Deus realize em suas vidas. Não que isso seja de todo errado. Quando estamos em dificuldade, quando estamos em necessidade, devemos buscar sim o auxílio e o socorro do Senhor. Foi o próprio Jesus quem disse: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis, nos incentivando a buscar sempre nele, a pedir sempre a ele. Mas a mesma palavra também nos orienta que antes que nós abramos a nossa boca para pedir algo a ele, ele já sabe das nossas necessidades, ele já conhece cada uma delas. E o que nós aprendemos então é que a oração, o pedir, é uma forma de nós nos aproximarmos do Senhor, a fim de mantermos com Ele um relacionamento. Tudo o que Deus quer é que nos relacionemos com Ele de uma forma mais profunda. Isso vem desde o Éden. Deus sempre buscou esse relacionamento com o homem. Ele disse: buscar-me-eis e me achareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Portanto, irmãos, nós devemos ansiar somente pelo Senhor, pela presença do Senhor, por conhecer mais de Deus, por ter um relacionamento mais próximo com Ele. E assim nós vamos ver que todas as outras coisas serão acrescentadas em nossa vida, a partir do momento que nós nos entregarmos totalmente a Ele. Ruth não estava satisfeita com os presentes apenas. Ruth não estava satisfeita somente em estar ali, estar perto. Ela queria ser participante de tudo aquilo que pertencia a Ele. De fato, esse deve ser o nosso anseio pelo Senhor, pois é assim que nos tornaremos participantes de tudo que Ele tem. Não buscamos apenas as dádivas que Deus pode nos dar, mas nós buscamos sim o doador destas dádivas, um relacionamento mais profundo com o Senhor. Observamos então, irmãos, que Noemi, ela então começa a preparar Ruth para esse encontro com Boaz. No versículo de número 3 ela diz: lava-te, pois, e perfuma-te, põe teu manto e desce a eira, mas não deixes reconhecer por ele até que ele tenha acabado de comer e beber. Quando ele se retirar para dormir, observa o lugar em que está deitado. Então entra, descobre os seus pés e deita-te. Ele te dirá o que deves fazer. Noemi sabia que Boaz estaria usando a eira naquela noite e que ele ficaria lá para guardar os cereais que haviam colhido. Então ela instrui Ruth a se preparar para encontrar-se com ele. Ela diz: olha, lava-te, põe perfume, fica bonita, põe uma roupa melhor, né? Se prepara para que você possa se apresentar a ele esta noite. Veja que lindo. Naquela época, as mulheres, as noivas, principalmente antes do casamento, elas tinham todo um ritual de preparação, com perfumes, com óleos,
com banhos aromáticos, exatamente para estar linda, perfumada, bonita para o seu noivo. E a orientação de Noemi aqui é exatamente essa: lava-te, põe perfume, troca esse manto seu aí, fica bonita, para que você possa se apresentar a ele esta noite. E de todo esse ritual de preparação, irmãos, nós podemos retirar lições importantes para a nossa vida espiritual e o nosso relacionamento com Cristo, enquanto igreja e noiva do Senhor Jesus. A primeira orientação de Noemi para Ruth é para que ela se lavasse. Lavar fala de purificar, de retirar aquilo que não presta, aquilo que está sujo. Purificação. Se desejamos aprofundar nosso relacionamento com o Senhor, é preciso que nos purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor a Deus. Essa é a orientação que Paulo deu aos Coríntios, lá na segunda carta, no capítulo 7, versículo 1. Sempre que nós pecarmos, irmãos, nós devemos nos aproximar do Senhor e clamar a Ele para que Ele nos lave, para que Ele nos limpe, para que Ele nos purifique, assim como fez Davi no Salmo 151, ou melhor, no Salmo 51. Porém, irmãos, nós devemos também observar que o Senhor, lá no livro de Isaías, no capítulo 1, versículo 16, Ele olha para o povo e Ele diz: lavai-vos, purificai-vos. Quando buscamos o perdão de Deus, é certo que Ele nos purifica, que Ele nos limpa. O apóstolo João, ele diz que se nós confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. No entanto, irmãos, Deus não faz aquilo que é nossa responsabilidade. Somente nós mesmos podemos retirar das nossas vidas coisas que nos contaminam, coisas que nos afastam de Deus, coisas que sabemos que estão ali e nos separam do Senhor. Isso é lavar-se, isso é limpar-se, isso é purificar-se. Quando o Evangelho chega em Éfeso, aos irmãos, ao se converterem ao Evangelho, eles jogam fora das suas vidas tudo aquilo que os impediam de servir a Deus com fidelidade e integridade. E assim deve ser a nossa vida. O escritor aos Hebreus, ele diz que nós devemos deixar todo embaraço e o pecado que tenazmente nos assedia, aquele pecado de estimação que temos guardado ali, que está sempre conosco. Nós devemos nos livrar destas coisas para que possamos ter uma vida santa, um relacionamento íntimo com o Senhor. Lavai-vos, purificai-vos. Essa é a palavra do Senhor lá em Isaías capítulo 1, versículo 16. Para que eu e você possamos ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, nós temos que olhar para dentro de nós, enxergar em nós aquilo que tem impedido esse relacionamento com Deus e retirarmos isso de nossas vidas e arrancarmos isso da nossa vida. Coisas que eu e você temos que fazer e Deus não vai fazer por nós. Que o Espírito Santo ele nos mostra aquilo que nós devemos retirar. E o lavar aqui exatamente traz como símbolo exatamente esse processo de purificação, no qual nós devemos nos submeter para servir a Cristo de uma forma mais íntima e preciosa. Quando olhamos para o Velho Testamento, irmãos, nós observamos que os sacerdotes, antes de entrarem na presença de Deus, no lugar santo ou no lugar santíssimo, eles passavam por todo um ritual de lavagem e purificação, porque eles sabiam da importância que era estar diante de Deus e que isso deveria ser feito com santidade. Era um momento da adoração ao Deus Santo e verdadeiro. No entanto, nós observamos que nós, cristãos dos últimos dias, não estamos muito preocupados com isso. E muitas vezes nos apressamos em nos apresentar diante de Deus, de qualquer maneira, sem passarmos antes por um processo de lavagem, de purificação. E muitas vezes reclamamos do culto, reclamamos da pregação, reclamamos do louvor, como se o problema estivesse nos outros e não em nós. Que possamos aprender com o livro de Ruth a nos prepararmos para nos apresentarmos diante do nosso grande noivo, Jesus Cristo.
Queridos, eu louvo a Deus por essa oportunidade, pelo privilégio de poder participar desse projeto lindo de comunicação da palavra do Senhor. E agradeço à minha pastora presidente, ao pastor Gideão Júnior, por essa oportunidade. Nós vamos continuar no próximo áudio, ainda no livro de Ruth, no capítulo 3, e vamos ver que ainda há muito a aprendermos com essa preparação de Ruth. Nós vamos ver os outros detalhes dessa orientação de Noemi a Ruth, dentro desse conjunto de preparação de Ruth para se apresentar a Boaz. Nós vamos ver que nós temos muito o que aprender aqui em relação à nossa vida espiritual. Então não perca o próximo áudio. Que Deus te abençoe, que Deus continue falando ao teu coração. Amém.